Graça e paz, povo eleito de Deus. Nessa manhã de domingo, quero compartilhar com você esse vídeo maravilhoso do nosso irmão Júlio Chaves, né, daquele João Pessoa, Paraíba, vizinho meu aqui do bairro do Miramar, né, mais um irmão aí conhecedor da graça de Deus, do verdadeiro evangelho, ao qual nós pertencemos, que é o Cristo ressuscitado. Então quero que você, junto comigo, se maravilhe desse vídeo aí e compartilhar aí com vocês. Vamos se alimentar. Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje: 19 respostas em graça. Eu tenho percebido através das visualizações que os eleitos de Deus, através dessas mensagens, abrem muito a mente dos eleitos de Deus com relação a muitas dúvidas, principalmente aqueles que estão novos na graça. Antes de entrar na mensagem, eu quero dizer àqueles que estão inscritos, que enviaram mensagens para o WhatsApp do canal, na minha linha de transmissão, o seguinte: eu perdi o aparelho e o chip do canal Acorda, Povo de Deus. Eu recuperei o chip, perdi o aparelho, tive que comprar outro. E eu perdi mais de 90% dos contatos daqueles que estão na linha de transmissão do WhatsApp do canal. Eu peço que todos aqueles que estão na minha linha de transmissão, por favor, enviem um oi, o seu nome, para que eu possa recadastrar na linha de transmissão do WhatsApp do canal. Porque quando o YouTube não avisa as pessoas de um novo vídeo, eu aviso a todos que estão na linha de transmissão do WhatsApp. E também tem mensagens de textos que eu mando para todos os que estão nessa linha de transmissão. Então, por conta disso, eu peço que todos deem um oi, um alô e coloquem seu nome, Júlia fulano de tal, para que eu possa recadastrar e refazer essa linha de transmissão, que tem sido uma bênção. Tem mais de 600 pessoas já, tá bom? Então o tema da mensagem de hoje é esse: 19 respostas em graça. Vamos lá. Primeira pergunta: o que significa pecado para Deus? Eu tenho repetido ao longo de várias mensagens com relação a esse tema. Eu acho que na playlist, se você for na playlist do canal, quando você acessa em cima do lado direito, eu tenho várias mensagens focadas. Uma delas é sobre o pecado. Eu acho que são 6 ou 7 mensagens que eu falo sobre pecado. Então é importante a gente estar sempre repetindo esse tema, porque tem pessoas novas entrando no canal todos os dias, conhecendo a graça todos os dias. Então, o que para a gente já é claro, já é transparente, para muita gente que está vindo do sistema e entrando na graça, é novidade. Esse sistema religioso tem um hábito de nos chamar de pecador. Porque quando a gente entende que nós somos pecadores, literalmente, a gente está na mão do sistema religioso, porque isso associa a expressão pecado com medo e terror. E sabemos que a fórmula do sistema religioso é medo e terror. Enche as chamadas igrejas, porque os amados, eleitos, abençoados não têm um entendimento da graça de Deus. Então, uma das perguntas que eu recebo muito é: Júlio, com relação a pecado. Então, a primeira pergunta é essa: o que significa pecado para Deus? Pecado sempre foi transgressão de lei. Olha só, 1 João 3,4 diz: todo aquele... João, um judeu, João não teve a revelação da graça. O evangelho da graça foi dado a Paulo, no terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Então, 1 João 3,4: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão de lei. A gente tem que entender que existe uma diferença de pecado e o erro da carne, erro do alvo, errar o alvo. Então, pecado para Deus sempre foi transgressão de lei. Não existe mais lei. Romanos 10,4: o fim da lei é Cristo. Só que o ministério de Paulo foi todo debaixo da lei, porque os judeus praticavam a lei, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé.
Então todo o ministério de Paulo foi debaixo da lei do pecado. Eram 613 leis a Torá. Eram 365 leis positivas e 248 negativas. Então você pode, você deve fazer isso. Então eram 613 leis. Essas leis foram aniquiladas, destruídas na cruz. Por isso que Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Então olha só, 1 João 8 diz, se afirmarmos, olha, João está dizendo para um grupo de judeus, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Nós quem? Os judeus. Então o sistema religioso traz isso para o dia de hoje. E a pessoa diz, Júlio, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem, abençoado? Aquele judeu. Entendeu? Eram 613 leis, era um fardo muito pesado. Olha só, Romanos 3,23, também, o sistema religioso traz isso para o dia de hoje. Eles assassinam a língua portuguesa e traz medo e terror, que é a fórmula do sistema religioso. Paulo dizendo, pois todos pecaram e estão presentes, e estão destituídos da glória de Deus. Perceba que o verbo pecado está no passado. Paulo não está dizendo todos pecarão, todos serão pecadores. Não, Paulo viveu um período transitório antes da cruz, depois da cruz. Aniquilou o pecado na cruz. Então, depois da cruz, Paulo está dizendo todos pecaram. Nós estávamos antes da cruz, quando éramos pecadores. Por quê? Porque havia lei, transgressão de lei. Transgressão de lei seria que era pecado. Então ele está dizendo, todos pecaram. Perceba que o verbo está no passado e estão destituídos da glória de Deus. Olha só o que Paulo diz em Romanos, depois da cruz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Pedro, João, Tiago, Barnabé, Mateus, Timóteo, Marcos, por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus por essa palavra. O que significa éramos, abençoado? Que não somos mais. Paulo está dizendo, nós não somos mais. Nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecados. Entendeu? Então, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, um grupo de pessoas local, quando ainda éramos. Eles eram pecadores porque eles viveram antes da cruz. Nós já nascemos depois da cruz. Já nascemos perfeitos e sem pecados. Perfeitos em espírito, Colossenses 2,10. E sem pecado, porque não existe mais lei. Olha o que o próprio Deus diz, é o que eu digo, se você diz que é pecador, das duas uma, ou você está voltando para antes da cruz, ou você está chamando Deus de mentiroso. Olha o que o próprio Deus diz em Zacarias 3,9. E removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Se você vai no supermercado e o promotor diz, olha, sabão em pó vai remover a mancha, ele está dizendo que vai tirar ou vai deixar? Que vai tirar, que vai remover. Por acaso Deus está dizendo que nesse único dia na cruz ninguém vai matar, ninguém vai roubar, ninguém vai avançar sinal vermelho, ninguém vai adulterar? Não. Ele está aniquilando o pecado que era transgressão de leis, as 613 leis, 365 negativas e 248 positivas. Então removerei o pecado desta terra num único dia. Quando você diz que você é pecador, você está dizendo que Deus não removeu, que Deus não tirou. Ou seja, está chamando Deus de mentiroso ou está voltando antes da cruz, antes desse único dia que foi a cruz. Percebeu aí? Quando esse dia vai chegando, é o que João diz quando vê Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí que muitos anos antes da cruz, Deus prometeu remover, tirar, e quando esse dia está chegando, João diz, eita, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, anula o efeito da lei do pecado. É uma heresia ser chamado de pecador. Você não pode confundir com um pecado com errar o alvo da carne. Pecado sempre foi transgressão de leis. Essas 613 leis foi dada a Moisés. Só que
Adão transgrediu a lei, o mandamento, quando ele disse, não coma nem toque. Ele comeu e tocou, ele transgrediu uma lei, mesmo antes de ser estabelecida as 613 leis da Torá, a Moisés. Perceba que para Deus, pecado sempre foi transgressão de lei. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Qual foi o pecado? Transgressão de lei. Adão não matou, não roubou, não adulterou Eva, não amassou sinal vermelho, nada. Ele desobedeceu uma lei, um mandamento. Segunda pergunta. Júlio, você é a favor de grupos de WhatsApp na graça? Sim. Claro. Para crescer na graça e no conhecimento? Sim. Sim, com certeza. Eu sou totalmente... Eu não participo de grupo nenhum, nem de família. Eu não participo, é uma coisa pessoal minha. Mas se tiver um grupo para crescer na graça e no conhecimento, mensagens, dúvida, grupo de família, grupo de pessoas com a finalidade de crescer na graça e no conhecimento, sou a favor sim, embora eu não participe. Agora, grupo de WhatsApp para pregar 2 Coríntios 9, 6, 7, Deus ama quem dá com alegria. Vamos formar aqui 100 pessoas que vão doar R$30, R$50, R$500. Eu tenho denunciado isso já faz um ano. Sistema religioso na graça, pregador aí vivendo do evangelho da graça e vivendo bem, com qualidade de vida. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo, isso é um sistema religioso na graça. A pessoa saiu de um sistema e entrou no outro, saiu de um alçapão e está em outro. Você não pode contribuir com dinheiro para pregador. Não se pode viver do evangelho, muito menos do evangelho da graça, que tudo já aconteceu. Na época de Paulo havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Então, Júlio, você é a favor de grupos de WhatsApp na graça? Sou, desde que seja para crescer na graça e no conhecimento, e não pedir oferta em dinheiro e sustentar esse pregador da graça aí, tá certo? Cai fora, você não entendeu a graça ainda. Se você oferta dinheiro, pessoalmente, ou você de longe congregando e mandando oferta em dinheiro, você não entendeu a graça ainda, você ainda está no sistema religioso e não se deu conta ainda. Terceira pergunta: o que devemos fazer com amigos e parentes que não entendem a graça? Fazer nada. Se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Olha o que diz aqui, ó. Efésios 1, 17, 18. Eu também no começo do meu ministério ficava estressado. Pregava às vezes para gente dentro de casa, parente, pessoas íntimas, próximas a mim, e não entendiam. Depois eu pude entender. Olha o que Paulo diz. Paulo está diante dos eleitos. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê. Paulo está orando para que Deus dê o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, do entendimento de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Percebeu aí que é Deus que dá o entendimento? Então como é que eu vou me estressar? Então a graça é maravilhosa, porque quando nós estávamos na religião, a gente temia, às vezes o cônjuge, filhos, estava na religião católica, espírita, ateísmo, a gente dizia, meu Deus, se esse parente meu morrer, ele vai para o inferno. Foi isso que a gente aprendeu na religião, não é? Hoje não, hoje a gente descansa. Eu tenho recebido aqui mensagem de pessoas: Júlio, eu tenho meu cônjuge, testemunho de Jeová, dos mormons, espírita, eu tenho até ateu, eu tenho um sobrinho ateu. Mas isso a gente descansa, porque a gente sabe que quem está na prática da religião é a carne. 2 Coríntios 5,16 diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. É a carne que está nas diversas religiões, e em espírito ele é perfeito. E nós que estamos na graça descansamos, né? Porque esse nosso parente, essa pessoa que a gente ama e convive, quando morrer, assim como nós, o Espírito que é eterno, sempre existiu, ele volta para Deus. A confissão da fé, a atitude da carne não muda, não altera o destino do Espírito. É
é isso que nos faz descansar e repousar, enquanto nossos amados irmãos estão lutando, guerreando para conquistar a salvação. O diabo está ao seu derredor. É uma luta constante, 24 horas por dia, e nós descansamos, repousamos e contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Nós somos um povo privilegiado, mistério de Deus, mas é Deus que dá o entendimento e o não entendimento. Você percebe que essa linha de certo e errado para Deus é diferente? Porque a gente acha que nós acreditamos que estamos na verdade, e nossos amados irmãos eleitos, abençoados, que estão dispersos nas religiões, estão errados. Ora, como é que eles estão errados se eles estão fazendo a vontade de Deus? Logo, eles também estão certos. Não devemos bater de frente, entrar em debate e ativação da carne. Lança a palavra. Se ele não entender, são filhos gerados da escrava. São abençoados, eleitos, espíritos perfeitos. Mas foram gerados para a escravidão. Não tem jeito, eles não vão entender a graça. Mistério de Deus. Deus não é a favor da unanimidade, tudo é dele. Então o entendimento é de Deus e o não entendimento também é de Deus. Logo, repito, eles também estão certos. Mas a gente não deve se estressar. Ora, se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Descansa, repousa, é no tempo de Deus. Quarta pergunta: por que devemos orar apenas para agradecer e não para pedir? Tem um sistema religioso aí que ficou dizendo aí que eu falei que não era para orar. Isso é uma mentira, isso é uma heresia, isso é um absurdo. Em momento nenhum eu disse que não era para orar. O que eu disse, e repito, é que a oração de petição, na minha opinião, é uma coisa pessoal, para mim é inútil. Por quê? Olha só o que diz o Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Pô, essa palavra aí foi só para Davi? Quer dizer que quando Deus diz que eu causo a desgraça, ele está dizendo só para Isaías? Então, para que a gente acredite que o bem e o mal é dele, teria que estar escrito em todos os 66 livros da Bíblia? Olha que heresia que estão ensinando aí. Quer dizer que Deus, quando diz em Êxodo 20:12, honra pai e mãe. Opa, não, ele disse isso para Moisés, não é para nós não. Olha o que estão ensinando aí, que heresia. Então, todos os dias, todos são quantos? Todos. Os dias determinados para mim foram escritos, passado, não estão sendo, não vão ser, foram escritos no teu livro antes da fundação do mundo, antes de qualquer um deles existir. Essa palavra aí foi só para Davi. Então, para que sirva para nós, tem que estar inclusive nas 14 cartas de Paulo. Que absurdo, que heresia. Então é por isso, eu creio que todos os meus dias, todos os nossos dias já foram fechados. O livro, o fim já aconteceu. Como é que eu vou orar? Pedindo, fazendo oração de petição para que Deus faça alguma coisa, se ele já fez, ele já escreveu, e ele não muda, ele não volta atrás, ele não se arrepende. Quando a Bíblia fala em Gênesis 6 que Deus se arrependeu, esse arrependimento não é humano, significa no hebraico pesar e tristeza, e nem isso é, porque como é que pode? Um arrependimento vem consequência de um erro. Como é que Deus pode errar? Então você percebe que o arrependimento, esse arrependimento não é humano. Quando Deus acrescentou 15 anos ao rei Ezequias, ele não acrescentou literalmente. Esse acréscimo já estava determinado desde antes da fundação do mundo, porque ele não muda. Se ele muda, ele não é soberano. Então percebam aí que a minha oração é sempre de agradecimento. Eu não faço petições, porque eu sei que se eu pedir alguma coisa a ele, ele já deu ou não deu. Ele já fez ou não fez, e ele não muda. Então se ele deu, está dado. Se ele não deu, ele não vai dar. Não adianta orar que ele não vai mudar. Quando ele dá uma sentença, quando ele dá um decreto, ele não muda. Por isso que a minha oração é sempre de agradecimento. Todos os dias eu oro a Deus: Senhor, graças te dou, obrigado por tudo, sempre de agradecimento. Agora, aqueles que dizem: Júlio, eu tenho um hábito de fazer oração de petição. Tudo bem,
eu respeito, respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Como disse Paulo, examinar tudo e reter o que é bom. Ah, Júlio, eu gosto de orar de joelhos. Isso não adianta nada, tanto faz, qualquer horário, qualquer lugar, não importa. Mas se você se sente bem, se sente confortável, orar de madrugada, orar de joelho, fazer petições, faça, continue. O que eu estou dizendo é que não vai mudar, porque Deus não muda e Ele é soberano. Mas eu respeito, claro. Quinta pergunta. Qual a verdadeira interpretação de 1 Pedro 5,8? Isso aí é um prato cheio para o sistema religioso, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Repito, é uma grande fonte de renda do sistema religioso. Há quem diga que sede sóbrios é vigiar e ficar atento. No meu entendimento, beba com moderação. Por quê? Na época de Pedro, de Paulo, naquela época, os judeus tinham 3 vícios: pescar, fazer menino e encher a cara de vinho. Então eu creio que Pedro está dizendo, beba com moderação, mas também não faz diferença. Cuidado, vigiar e ficar atento, não tem problema nenhum, não vai mudar a verdadeira interpretação de 1 Pedro 5,8. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso grupo de pessoas, adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse ser mitológico chamado diabo, Satanás, juntamente com o inferno, são as 2 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso, corrupto e muito opressor. É uma grande fonte de renda, o diabo e o inferno. Pedro está dizendo, o sistema religioso, como se não bastasse a inexistência desse ser espiritual, ele nunca existiu. O sistema religioso cria esse ser espiritual como se ele realmente existisse e ainda o torna onipresente. Olha que absurdo, olha que heresia. Como é que esse Satanás pode estar ao derredor de 8 bilhões de habitantes? Se ele existisse, ele não poderia estar ao derredor de 2 únicas pessoas, quanto mais em derredor de 8 bilhões de habitantes. E quem é esse diabo que Pedro está dizendo, cuidado, vigiai, beba com moderação, que o diabo anda ao nosso derredor? Quem é esse diabo? A nossa carne. Percebe que faz o sentido que se você beber e encher a cara, você vai dar legalidade ao seu diabo, à sua carne, à sua natureza humana, que quem fez foi Deus? Existe alguma coisa no universo que não tenha sido criado por Deus? Você acha que uma carne vai frustrar os planos de Deus? Ele não seria soberano nem onipotente. A carne faz sim a vontade de Deus. Deus não ia fazer uma carne para frustrar os planos dele. Jó 42:2 diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Daqui a pouco vão dizer que essa palavra foi só para Jó. Tem que estar nos 66 livros da Bíblia. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aí foi só para Jó. Eu causo mal, eu causo bem, eu causo a desgraça. Isso aí foi só para Isaías. Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Honrar pai e mãe. Não, isso aí foi só para Moisés. Olha que heresia que estão ensinando aí. Então Pedro está dizendo, 1 Pedro 5,8, que o diabo, que é a nossa carne, essa sim, anda ao nosso derredor, bramando como um leão feroz, buscando a quem possa tragar. Vai beber, encher a cara, você vai dar legalidade ao seu diabo, à sua carne. Sexta pergunta, se a Bíblia é um livro histórico e não profético, o que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho recebido muito essas perguntas. Eu tenho uma mensagem, se a Bíblia foi escrita para Israel, o que serve para nós? Nós somos os gentios remanescentes, já nascemos com tudo pronto. Então, se a Bíblia é um livro histórico, 100% da Bíblia. Pronto, vejam vocês essa parte, né, que é onde muitos irmãos nos perguntam se Jesus já veio, se o arrebatamento já aconteceu, se tudo já foi feito, se tudo já foi cumprido, o que é que você está fazendo aqui? E eu sempre digo, estamos aqui
para cumprir com o propósito de Deus. Todos nós fomos postos aqui na terra para cumprir com o propósito. Deus tem um propósito com cada um aqui na terra. E quando esse propósito se cumprir, aí Deus toma o que é dele, que é o Espírito. E o que é do pó, volta ao pó. Somente. Mas muitos dos nossos irmãos questionam isso. Oh, se já aconteceu, se não foi para nós, o que é que vai estar fazendo aqui? Estamos reinando em vida, através do Cristo Jesus, com um lindo propósito aqui na terra. Vamos concluir aqui o vídeo. 100% da Bíblia foi para Israel. Todos os profetas profetizaram para Israel. E todas as profecias foram concluídas, cumpridas no ano 70. Não existe mais pastores, profetas, embaixador de Cristo. Que heresia esse rótulo aí, só para dar, né, mania assim de autoridade, de santificação. Isso é uma heresia. Quando Paulo dizia, ele chamou, ele quem? Jesus, ele formou ali um ministério porque tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Então esse negócio de pastor, de profeta, de evangelista, de embaixador de Cristo, tudo isso é heresia e mentira. Tudo isso. Então, se a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético, o que nós estamos fazendo aqui? Cada um cumprindo a sua missão. Porque enquanto esses lobos cães gulosos estão dizendo que a terra vai se acabar para ganhar dinheiro, vender livro, mentindo para as pessoas, Eclesiastes 1,4 diz: gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Cumprindo cada um com o seu propósito. A qualquer momento, o arrebatamento do Espírito, um novo corpo glorioso igual ao dele. O barro não tem que dizer para o oleiro, porque me fizeste assim. Ah, Júlio, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Ele fez, decidiu, traçou um plano e ponto final. Temos que aceitar. Então nós estamos aqui cumprindo uma missão do Criador. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Nós somos filhos, ele é o pai. 7ª pergunta: qual a sua opinião sobre o arrebatamento e a ressurreição? Eu vou responder essa pergunta com a 8ª pergunta. O que Paulo quis dizer em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Porque o mesmo Senhor, Paulo dizendo, o mesmo Senhor descerá do céu e sairá trazendo juízo, que significa vir nas nuvens. Não é literalmente, eu pensava que Jesus ia aparecer nas nuvens com um cavalo branco, pocotó, pocotó, pocotó. Trombeta significa a palavra. Vir nas nuvens significa trazer juízo. Apocalipse 1,7. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, sobre Apocalipse 1,7. Ele veio para Israel, Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas para Israel e ele voltou como juiz de Israel. Apocalipse 1,7. Ele vem nas nuvens e todo olho o verá. Vir nas nuvens é trazendo juízo, e todo olho, os judeus que o traíram, que o mataram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Apocalipse 14, 7 diz: o juízo chegou. Viu aí? Mateus diz que ele veio apenas para Israel, e Apocalipse 14, 7 diz que o juízo chegou. Ele veio e voltou como juiz de Israel, que foi a parúzia, que foi a destruição de Jerusalém. Então, porque o mesmo Senhor descerá, ele falando aí sobre a conclusão da parúzia, só que Paulo não sabia que ia ser exatamente no ano 70, ele não sabia. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, a palavra, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que morreram, Abraão, Isaac, Jacó, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se incluiu ali, mas Paulo morreu antes da grande tribulação, porque ele creu. Então depois nós, os que ficarmos vivos, isso aí é uma figura de linguagem, ó. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aí foi uma figura de linguagem, porque depois do ano 70, aqueles eleitos de Deus que viveram depois da grande tribulação, como João, por exemplo. João morreu quase 100 anos, e ele morreu de velhice em Éfeso.
Então ele passou pela grande tribulação, embora ele creu, porque Jesus disse a Pedro: importa que ele esteja vivo, João, até que eu volte. Então João morreu normalmente de morte de velhice. Então muitos depois da tribulação morreram, mas não dormiram, ao contrário de Paulo e os demais que morreram antes do ano 70. O Espírito dormiu. Então Paulo está dizendo aí que depois do ano 70, essa figura de linguagem, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor, é porque a porta do inferno não vai mais prevalecer. Então existiu ali um arrebatamento, uma paz espiritual, a certeza de que quando morrer, imediatamente receberá um novo corpo glorioso igual ao dele. Então esse arrebatamento foi dentro, foi espiritual. Entendeu? Por isso que ele está dizendo: e assim estaremos sempre com o Senhor. João morreu de velhice, então todos hoje, depois do ano 70, a gente morre e imediatamente recebe um novo corpo glorioso igual ao dele. Então é a minha opinião com relação ao arrebatamento. O arrebatamento hoje é diário. Todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, os eleitos de Deus estão sendo arrebatados. O Espírito é o tempo do Espírito. Pode ser um dia na barriguinha da mãe, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, pode ser 110 anos. É o tempo do Espírito, o arrebatamento, porque o Espírito sempre existiu. Ele veio, participou de carne e sangue. A carne recebeu um nome de acordo com o sexo masculino e feminino. A minha carne recebeu o nome de Júlio. Esse Júlio, essa carne, essa alma, que é a mente, que é o entendimento, volta para a terra, para a sepultura, para o inferno. E o Espírito que está aqui em mim, ó, sem gênero e intacto, ele sempre existiu. Esse Espírito aqui, ele volta, ele retorna para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21. Nona pergunta: qual o destino de um eleito quando ele morre? Filipenses 3:21. Coisa ruim é morrer. Pelo poder que o capacita, a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo estava se referindo aí à parúzia, à ressurreição dos mortos. Hoje não. Hoje, quando o eleito, ele não dorme mais. Por isso que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão mais contra a minha igreja. Jesus disse: que inferno é esse? Jesus foi ao inferno 3 dias na sepultura. E ele está dizendo que as portas do inferno, da sepultura, não prevalecerão mais. Ou seja, depois do ano 70, não é mais sepultura, não é mais inferno, é novo corpo glorioso igual ao dele. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno, do cemitério, da sepultura, não irão prevalecer mais. O espírito não vai morrer, não vai dormir, não vai ficar adormecido, não vai prevalecer. A porta da sepultura, do inferno, não prevalecerão. Então, depois do ano 70, não existe mais sepultura. Imediatamente é um novo corpo glorioso igual dele. Glória a Deus por isso. A alma é mortal ou imortal? Veja o pregador da graça aí pregando a imortalidade da alma. Que absurdo. Quando Paulo fala, em outras passagens dá a entender, que falam a preservação da alma, está se referindo na terra, ali local. Alma é a mente, é o psique, é a massa encefálica, são os 86 bilhões de neurônios que todo ser humano tem. Isso é pó, isso é terra, isso volta para o pó, volta para a terra. O que é imortal, sempre existiu, é o Espírito. Olha só o que Jesus disse em Mateus 10:28. Temei antes aquele, falando dele mesmo, temei antes aquele que pode fazer perecer, morrer, deixar de viver, extinguir-se. O sistema religioso diz que perecer é sofrer e ser atormentado. É mentira desse cão guloso aí que coloca medo e terror. Perecer, vai no dicionário, abençoado. Perecer significa morrer, deixar de viver, extinguir-se. 200 pessoas pereceram no naufrágio. 100 pessoas pereceram na queda do avião. 300 pessoas pereceram. Pronto, meus irmãos, vocês viram aí onde o irmão Júlio postou Mateus capítulo 10, versículo 28. Versículo 28. Então, o que é que acontece?
Quando você mostra a alguém esse versículo, lendo o texto e o contexto, você vai ver. E quando chega em Mateus 10, 28, ele fala: temei aquele quem? Deus, né? Que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Que o original, nós por ser brasileiro, nós temos o português, né? Mas o original da palavra inferno, que se encontra no grego, no hebraico e no aramaico, significa a sepultura, que é o Sheol, o Hades e o Geena. Todos esses três significam sepultura. Veja que aí não está escrito só que é a alma que vai para o inferno, não. Que vai para a sepultura, não. É o corpo e a alma. Os dois. Alma e corpo. Sepultura. Inferno. Não tem uma separação. Entendeu? Então, se nós somos feitos de três elementos, corpo, alma e espírito, se a alma e o corpo vai para a sepultura, vai para o inferno da Bíblia, sobra o quê? O espírito que volta para Deus. Volta para Deus. Por que volta? Porque veio de lá. Mas por você trazer essas maravilhas, os nossos irmãos em Cristo Jesus, fica com raiva. Fica com raiva. Ei, só canso de dizer, eu sou apenas um trabalhador. Eu sou apenas um ministrante da palavra. Nós mostramos o que está escrito. Se está escrito, eu creio. E acabou-se. Está escrito. Alma e corpo, inferno. Inferno da Bíblia, não o inferno da religião. Inferno da Bíblia, Sheol, Geena, Hades, que todos três significam sepultura. Sepultura. Amém? Vamos concluir com o vídeo. Desceram nas barragens de Brumadinho, morreram, deixaram de existir, extinguiram, não tem nada de sofrer e ser atormentado. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que inferno Jesus está se referindo? Ao Geena, que era um lixão, um crematório que havia nos arredores, por trás do muro de Jerusalém. Lá jogavam pessoas mortas, jogava-se enxofre, os vermes brotavam e o fogo não se apagava. É essa referência que João fala lá em Apocalipse, lago de fogo, que significa Geena, que Jesus falou de inferno. Em momento nenhum no Antigo Pacto tem inferno. Claro que existem traduções que tem Seol, inferno, Sheol, Hades. Se você ler o contexto, meu querido, minha querida, você vai ver que significa lugar dos mortos. Inferno sempre significou, significa e sempre irá significar cemitério, lugar dos mortos. Sempre. Tem versão até que Paulo fala em Filipenses no inferno. Quando você lê o contexto, está lá. Lugar dos mortos, cemitérios. Inferno sempre significou sepultura, mas o inferno e o diabo são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Então Jesus está dizendo, ó, corpo e alma para o inferno. Como é que não faz nenhum sentido eu ir para a glória com um novo corpo e preservar o que eu passei aqui? Ah, Deus vai filtrar o que é bom, o que é ruim. Não, meu querido, isso está na massa encefálica, está no tic-tac, isso vira pó, vai para a terra, volta para a terra. Que volta é o espírito intacto e sem gênero. Devemos congregar em um espaço físico? Sim, eu tenho mensagem, eu sou totalmente a favor do espaço físico. Agora, a respeito aquelas pessoas que chegam para mim e dizem, Júlio, eu não vou congregar de maneira nenhuma, nenhuma congregação em graça. Eu respeito, sem problema nenhum. Eu só discordo, entendeu? Porque eu acho que quando você tem uma congregação, eu pretendo abrir em breve aqui em João Pessoa, porque já tem dezenas e dezenas de pessoas aqui em João Pessoa que entenderam a graça. E aquele desejo de sair de casa e para um lugar, nos reunirmos como igreja, existe esse desejo, essa vontade que também é minha. Então aqueles que não querem, fica aí no seu lar, no conforto do seu lar, crescendo na graça e no conhecimento. Mas quando você abre uma congregação, você está
agindo, atuando nas duas maneiras de pensar. Aquele que quer ficar em casa, fica em casa. E aquele que quer congregar, que é o meu caso e de muitas pessoas, aquele desejo de sair de casa, de passar 1h30, 2 horas, conversando, trocando ideias, estás perfeito, estás abençoado, completo. Isso é muito bom. E a gente sente essa falta, a gente sente esse desejo. Então eu sou a favor, sim, de uma congregação, de um espaço físico. Lembrando que a igreja somos nós. Esse galpão aí, esse espaço aí, isso nunca foi igreja. Tá certo? 12ª pergunta. É possível um eleito se afastar e se desviar de Deus? Claro que não. Isso é uma heresia do sistema religioso, que você não está frequentando esse galpão aí, que quando chove enche água, se o pastor não pagar o aluguel, Deus é despejado, e dizer que é a casa de Deus. A casa de Deus física era o templo em Jerusalém. Tem nada a ver com hoje. Olha o que diz Isaías 49:15. Será com relação a isso? É possível um eleito se afastar e se desviar de Deus, porque quando a gente não está frequentando esse galpão aí, a gente está afastado de Deus. Como é que eu vou me afastar de um Deus que está aqui dentro de mim? Você pode se afastar do seu estômago? Não, está dentro de você. Como é que você vai se afastar de um Deus que onde quer que você vá, Ele está dentro de você? Por isso que ele disse isso, Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Então o profeta aí diz aí um exemplo que é quase impossível, mas é possível. A gente tem visto aí, uma mãe que abandona o filho na lata de lixo. Mas Isaías está usando aí uma ilustração, uma metáfora, que é quase impossível uma mãe abandonar o próprio filho que amamenta. E ele está dizendo, embora ela possa se esquecer, é muito possível, mas ainda que a mãe venha se esquecer desse filho que amamenta, o Senhor diz, eu não me esquecerei de você. Isso foi só para Isaías? Lógico que não. Teria que estar escrito nos 66 livros da Bíblia? Claro que não. Mas como é que Deus vai esquecer se Ele lida com o Espírito? Por isso que é impossível a gente se afastar de Deus. Olha o que diz João 10:26-28. Jesus diante de uns ímpios que não possuíam espíritos. Isso foi naquela época, porque ímpios aqueles que não tinham espíritos, não o ímpio praticante da maldade. Enquanto o nosso espírito estiver revestido de carne e sangue, sempre vai ter gente ruim. Lembrando que o bem e o mal pertencem a Deus. Então, naquela época, existia ímpios que não possuíam o espírito, porque eu creio que esses ímpios que não detêm mais espíritos, eles não existem mais. E em momento nenhum eu disse que eles foram exterminados no ano 70. Isso é mais uma mentira que estão falando ao meu respeito. Então, o ímpio que não possuía o espírito, no meu entender, eles foram feitos para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Todos eles fizeram a vontade de Deus. Adão fez a vontade de Deus, Judas fez a vontade de Deus, Faraó, os egípcios, todos eles, Pilatos, todos eles fizeram a vontade de Deus. Judas não morreu até beijar e trair Jesus, não. Então Jesus ele se depara ali com um grupo de ímpios, que ele via que a pessoa não tinha espírito. Mas vocês, grupo de pessoas, não creem, porque não são minhas ovelhas. Viu lá que Mateus 15:24 diz, eu fui enviado apenas às ovelhas da casa de Israel. E Jesus está dizendo aqui, vocês não são as minhas ovelhas ovelhas, os eleitos de Israel, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém, olha só, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Sabemos que vida eterna não é literal, é período de tempo, né? Sodoma e Gomorra foram condenadas ao fogo eterno. Elas estão queimando até hoje? Não, período de tempo. E ninguém, aí vem um abençoado, um canguloso aí do sistema, diz que você não está frequentando esse galpão que ele coloca nome de igreja e de você está afastado de Deus. Olha o que Deus diz, e nós jamais pereceremos. Ninguém as poderá arrancar da minha mão.
Você tem que entender o sistema religioso. São duas heresias do sistema religioso para colocar medo e terror. A primeira é fazer a gente se ver em carne. Quando a gente se vê em carne, aí a gente aceita. Você é pecador, você é um verme de Jacó, você não vale nada. Nós não somos carnes e que possuímos um espírito. Nós somos espíritos que possuímos uma carne. Se você entender isso, o sistema religioso perde você. Quando você se olhar no espelho, não veja uma carne, veja um espírito lindo e perfeito que possui uma carne. Deus não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito. E em espírito, nós somos perfeitos nele. Mas o sistema religioso não tem interesse em pregar isso. Colossenses 2,10, e estás perfeito. Em carne? Não. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço e continuo fazendo. Esse mesmo Paulo diz, e estás perfeito. Por quê? Em espírito. Então você não é uma carne que possui um espírito. Pronto, meus irmãos, pegando carona aqui no que o irmão Júlio falou, né, que se encontra lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó, se o povo de Deus que estão aí dentro do sistema religioso entendesse essa passagem, se Deus desse a ele o entendimento, que ainda não deu, né, possivelmente vai dar no tempo dele, né, mas se eles entendessem essa parte de Hebreus 2,14, que diz assim, presta atenção. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu, você, somos filhos. Presta atenção. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele quem? Deus participou. Deus é espírito. Então, por Deus ser espírito, ele participou de carne e sangue através do corpo de Jesus. Jesus ali era o próprio Deus. Ali foi mais uma manifestação do Deus Altíssimo. Então veja que Deus é espírito, mas Deus se revestiu, o Espírito de Deus se revestiu de carne e sangue e recebeu o nome de Jesus. Vamos concluir. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Entendeu? Veja que pela morte de Jesus, o diabo, o acusador, foi derrotado, foi aniquilado, foi destruído na cruz. E que diabo é esse? Por isso que a palavra diabo na Bíblia, ela se conjura com um adjetivo. Aqui foi dado esse nome de diabo à lei de Moisés, o próprio Moisés, entendeu? A lei veio através de Moisés e a graça através de Cristo, amém? Se o povo de Deus entendesse esse Hebreus 2,14, é maravilha, porque nós não somos um corpo que se revestimos de um espírito. Não, nós somos espírito que recebe uma carne e um sangue, vai se formando dentro do ventre de uma mulher, e ao nascer recebe o nome do seu pai ou da sua mãe. Mas esse nome, meu, Alexandre, é o nome da minha carne. O nome da minha carne. Por quê? Porque o meu espírito, ele é eterno e sempre foi eterno. Amém? Vamos concluir aí com o nosso irmão Júlio Chaves. Você é um espírito perfeito, revestido de carne e sangue. Se você entender isso, meu querido, o sistema religioso, repito, perde você. A gente tem que entender também que nós não aceitamos Deus. Porque o sistema religioso faz a gente entender isso, né? Olha, você quer Deus, você não quer. Agora eu não quero, vou me afastar de você, Deus. Não, é o contrário. Ele não pertence a nós, somos nós que pertencemos a Ele.
Viu aí a diferença? Por isso que ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que amamenta, eu não te abandonarei. Ele não pertence a você, é você que pertence a ele. Somos nós que somos propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus por isso. Ninguém são quantos? 13ª pergunta, quais são as 3 principais características do Evangelho da Graça? É a minha opinião, é isso aqui, ó. Propagar o Evangelho da Graça que foi revelado ao apóstolo Paulo e não suas doutrinas e mandamentos. Tem uma heresia aí que é tamanho de um trem. Mandamentos e doutrinas, o que é que eu tenho a ver com isso? O que serve para nós nas 14 cartas de Paulo são as conquistas espirituais. E ainda tem mentiroso e cumuloso aí da graça, dizendo que eu estou dizendo que as cartas de Paulo não servem para nós. Que mentira! Se eu tivesse no sistema, eu ia dizer João 8,44. Mentiroso e pai da mentira, o Satanás. Claro que a gente está na graça e a gente sabe que esse texto de João, esse Satanás, esse pai da mentira, é o sistema religioso da época. Os judaizantes, o Império Romano, mas estão mentindo a meu respeito. E eu não posso ficar calado, porque estão dizendo aí que eu disse que não era para orar. Mentira. Estão dizendo aí que eu disse que as cartas de Paulo não servem para nós. Além de mentiroso, é cumuloso. Mentiroso, eu nunca falei isso. O que serve para nós são as doutrinas espirituais, as revelações espirituais. Estás perfeito, estás completo. Isso aí, glória a Deus por isso. Agora, as doutrinas de Paulo, faça isso, faça aquilo. Como é que um homem que viveu 2000 anos atrás vai pregar doutrinas para mim? No Brasil, em pleno século XXI. Você percebeu aí que a intenção é outra? Isso é para pregar 2 Coríntios 9, 6, 7. O intuito é exclusivamente esse. O sistema religioso aí tem se levantado contra mim. Eu já defendo isso que eu falo há um ano. Agora, depois que eu toquei na ferida, no berço, menina capetada está se levantando aí. Então, propagar o Evangelho da graça, as revelações espirituais, não vem com doutrina não, não vem substituir aqui Malaquias com 2 Coríntios 9, 6, 7 não. Deus ama quem dá com alegria, aquele que dá semente ao que prospera, aquilo ao que semeia prosperará. Olha, essa praga da teologia da prosperidade camuflada no meio da graça. Paulo fala ajuda ao próximo, mas significa alimentos. De repente até dinheiro para comprar alimento, suprir as necessidades, o básico. Não é viver de luxo não, rapaz. Não é ter qualidade de vida com dinheiro alheio não. Fazer o social, era isso que Paulo fazia muito. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Fazer o social, que eu sempre amei fazer o social, e Deus está usando esse canal e usando pessoas do Brasil e do mundo para que a gente faça o social. O pontapé inicial está sendo em São João do Rio do Peixe, mas eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Já escreveu, ele está só colocando em prática. Fazer o social e combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Isso é o foco deste canal Acorda Povo de Deus. Paulo combatia muito o sistema religioso da época. Paulo chamou Pedro de hipócrita. Paulo chamou um grupinho lá de fraudadores, estelionatários do Evangelho, falsos apóstolos de Cristo. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje, vendo um grupinho de WhatsApp, 100 pessoas com 30 reais. 100 pessoas com 50 reais, sustentando o pregador com qualidade de vida. Isso é uma vergonha, isso é uma heresia, um absurdo. Eu não consigo ficar calado diante disso, gente. Isso é sistema religioso, eu tenho denunciado isso. Não contribua com dinheiro. Quer ter qualidade de vida? Eu sou totalmente a favor. Qualidade de vida para você, para sua família. Mas fruto do
seu trabalho, não é com dinheiro alheio, não. Combater o sistema religioso, para mim não importa onde ele esteja, pode estar no sistema religioso antigo e estar na graça aí no meio de nós aí, camuflado aí de graça. Na verdade é um sistema religioso introduzido na graça. Pregador da graça vivendo com qualidade de vida, com dinheiro dos irmãos. Ah, eu não obrigo ninguém a dar. Oi, quando eu estava no sistema religioso, alguém obrigava eu dar o dízimo? Ninguém obrigava. Ninguém botava faca no pescoço. Não, você tem que ser dizimista, você tem que dar sua casa, seu carro, aqui para Deus. Tem alguém aí que já ofertou casa, carro, apartamento, deu muito dinheiro? Alguém aí foi obrigado? Não, voluntária. Era induzido com medo e terror. Então, na graça mesmo. Coisa, ninguém é obrigado, mas é induzido a contribuir para o pregador viver com qualidade de vida. Sistema religioso na graça. Por isso que a capetada aí está se levantando, porque eu comecei a pregar que envelope é fermento, envelope é azul, amarelo e verde. Olha só que heresia. Pronto, vocês viram aí que a internet está um pouquinho falhando, né, e fica ruim para poder transmitir o vídeo, mas deu para vocês entender, né, e creio que muita gente aí tem se maravilhado com esse vídeo, né. Desde já agradecer ao nosso Pai Criador, né, e Ele é o dono de todas as coisas, Ele que já determinou tudo. E ótimo domingo para todos, viu? Ótimo beijo. É isso aí, graça e paz.